Ter grandes sonhos exige mais do que vontade, exige uma gestão de tempo. Se você sente que 24 horas não são suficiente para tudo que você quer construir, eu vou te mostrar como eu organizo a minha agenda para tirar os meus sonhos do papel. Ufa, treininho feito. Nossa, sempre quando eu treino com essa moça, eu vou deixar um trechinho passando do vídeo dela aqui. Meu, eu saio assim, suando, entendeu? Eu adoro treinar na Smart, que tem os aparelhos e tudo mais, mas quando eu treino em casa com essa moça, minha filha, parece que o treino realmente deu certo, entendeu? Porque eu saio ofegante, o corpo todinho doendo no dia seguinte e toda suada. Mas enfim, hoje é dia de treino, né? Porque essa semana eu fiquei meio resfriadinha e aí eu não consegui treinar. Eu fui treinar na terça, mas aí eu fiquei meio ruim, assim, aí eu não fui nem no balé ontem. E pra eu não ir no balé, olha, é um milagre, viu? Mas bora começar esse dia? Já é quinta-feira. Quinta-feira hoje? Hoje é quinta-feira. Vou levar vocês comigo no dia e vou compartilhar um pouquinho da minha gestão de tempo para quem tem 2 negócios e para quem ainda tem que viver, né, uma vida social, de casamento, limpar a casa, etc e tal. Então eu vou mostrar tudo que eu faço para conseguir dar conta ali de tudo. Trouxe minha Bíblia, meu caderno aqui, que daqui a pouco eu vou gravar um vídeo pro Amanda no secreto. Mas vou comer aqui meu lanche da manhã primeiro, já tomei meu whey. Acabei de gravar o vídeo, esse é o estado da minha mesa toda bagunçada. Mas gravei o vídeo e agora eu vou fazer uma tarefinha da Broa, que já já eu venho contar qual é a novidade, mas eu preciso fazer isso agora. A novidade é o quê? Abrimos nossa loja no iFood! Essa é a dancinha da felicidade da Dona Broa, porque era uma coisa que eu queria, já fazia um bom tempo. Mas, como meu marido já era experiente no iFood, né, no trabalho dele, ele falou que naquela época ele tinha falado, é melhor não, por conta disso, daquilo. O tempo foi passando, a gente foi lançando novos produtos, veio os brigadeiros, né? E aí a gente decidiu agora dar start nessa ideia do delivery com os brigadeiros. Então a Broa e o Beliscão ainda não está disponível no delivery, mas em breve estará, porque a gente está arquitetando na cabeça, né, vendo melhores formas de entregar a Broa e o Beliscão. Porque a Broa e o Beliscão é mais difícil. Elas estão cruas, congeladas aqui no freezer. E aí, quando sai o pedido, tem que acontecer tudo muito rápido, entendeu? O entregador já tá vindo, você já tem que estar com o negócio quase pronto, já tá feito tudo, entendeu? E com a Broa e com o Beliscão, a gente não consegue ter essa agilidade no atendimento. E como a gente ainda não tem tanta visibilidade ainda, não tem como deixar os produtos prontos já, umas broas assadas ali, entendeu? Mesmo que a durabilidade da Broa e do Beliscão sejam altas, a gente gosta de entregar tudo fresquinho, tá, gente? Enquanto isso, eu vou fazendo o meu almoço. Então é isso, eu estava ali até agora estudando sobre a plataforma, né? Porque eu preciso conhecer a plataforma. O meu marido, ele já conhece, já sabe de tudo, mas eu preciso saber também, porque no dia a dia sou eu que vou ficar aqui na operação, sabe? Eu vou ter que ficar olhando a plataforma, enfim. Então eu vou ter que dar conta aqui do recado sozinha por enquanto. E na verdade, não era a nossa intenção abrir agora a loja do iFood, porque a gente estava, né, estudando a possibilidade e tudo mais. Eu só queria criar conta. Criei minha conta lá, aí comecei a colocar lá o cardápio e tudo mais, horário de funcionamento, bababá, bibi. Menina, quando eu vi ontem, a loja já estava aberta. Ele tem ali um tempinho para ele analisar, né? E daí quando eles aceitam, parece-me que já vai tudo automático, entendeu?
Que foi o que, na verdade, aconteceu com a gente. Ontem, a loja já estava aberta, simplesmente isso. Mas não foi só isso. Em 1h30 que a loja estava aberta, já fizemos a primeira venda, já teve o primeiro pedido. Eu não sabia que era o primeiro pedido, eu fiquei meio atordoada, assim. Eu falei, gente, que é isso? Eu conheço esse som, que era o sonzinho que faz quando tem pedido novo, porque às vezes, quando meu marido tá aqui em casa na folga, o som no aplicativo dele lá da loja que ele trabalha apita também. E aí eu fiquei toda tipo, meu Deus, é um pedido? Meu Deus, eu tenho que correr. E aí o entregador já estava vindo, já estava quase chegando, estava tipo 5 minutos daqui. E aí eu corri, fiz o pedido. Deu tempo de gravar só um take rapidinho, que é esse que eu vou colocar agora. E eu que do nada tive que fazer o pedido pra loja do iFood. Eu nem sabia que a loja estava aberta. Saí correndo. E aí foi isso. E não teve mais nenhum. Enfim, então essa foi a tour. Pra hoje já mudou o planejamento, né? Então já pra hoje eu falei, vou estudar os negócios, vou já divulgar no Instagram, já divulgamos no Instagram. Mas enquanto nada acontece, vou almoçar. Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão do tempo? Se você, assim como eu, é uma pessoa que tem muitos sonhos para realizar ainda nesta vida, você vai querer ouvir essa parte desse vídeo. Como que eu faço a minha gestão do tempo quando eu tenho 2 empresas e eu preciso dar conta de tudo e ainda preciso dar conta de vida pessoal, família, amigos, enfim, igreja. Como eu tenho flexibilidade de horário, isso pode ser um ponto positivo e também pode ser algo negativo, entre aspas. Só que o que você tem que, na verdade, fazer é gerir a sua energia e não gerir o seu tempo. Porque a gente pode muito bem colocar várias tarefas durante a semana aqui para fazer. A gente pode fazer um planejamento top, uma gestão de tempo top. Só que quando chega na execução e você não tem energia certa para fazer aquelas coisas, você meio que mata o negócio ali, entendeu? Você mata ali a sua produtividade. Então o que acontece? O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, e que eu já falei algumas vezes aqui, é em questão da minha energia pós-almoço. Eu me conheço e eu sei que não só eu, mas a maior parte das pessoas também se sentem um pouco mais com preguiça, né? Um pouco mais de leseira depois do almoço. Aí nós temos 2 opções, e eu gosto das duas. Quando você tem a flexibilidade de horário, você pode colocar tarefas que sejam de casa, por exemplo, ou tarefas que precisam mais da sua ativação do seu corpo para fazer nesse horário depois do almoço. Assim você vai ficar desperto, seu corpo vai estar ativo ali. Ou você toma uma suplementação que contenha uma cafeína ali, uma dose de cafeína, ou o próprio café, sei lá, que vai fazer você se manter alerta nas tarefas que você precisa, que precisa da sua atenção ali, da sua energia. Então, quando no dia, né, que eu não tenho uma tarefa física para fazer, ou de casa, ou da própria da Broa, por exemplo, eu tomo uma suplementação ali para me ajudar. Tipo agora, eu tomei há quase 1 hora atrás uma suplementação e eu tô me sentindo mais ativa. Mas quando eu consigo, eu vou lá, lavo uma louça, eu vou lá, coloco a roupa na máquina, depois seco. Ou eu tiro a roupa do varal e já dobro tudo e guardo, que leva um tempinho. Então eu faço coisas de casa, ou da própria da broa, que nem eu falei, por exemplo, repor o estoque de beliscão, repor o estoque de broa, fazer brigadeiro. Tudo isso ativa ali o meu corpo e eu tô em movimento, aí eu não sinto sono, sabe? Então essa é a primeira coisa que eu faço, que eu gosto bastante. E para isso, claro, você tem que se conhecer. Então, fazendo as tarefas que você faz na sua semana, veja aí o que você faz no seu dia a dia, tenta lembrar como é que você se sentiu fazendo aquelas tarefas. Se aquela tarefa te deu mais energia ou se aquela tarefa sugou a sua energia. E veja também o horário que você fez aquilo, porque influencia. Aí agora sobre a agenda, né? Sobre o planejamento da sua semana. Eu sou muito adepta ao planejamento semanal e não ao planejamento diário. Se você planeja as suas tarefas todo dia, você já perdeu um tempo do seu dia, da sua manhã ali,
pra tomar decisões que às vezes o seu cérebro não tá afim de tomar, entendeu? Aí você perde energia do seu corpo. É como se o seu corpo acordasse com a barrinha cheia ali no 100%. E aí você acabou de tomar a decisão, já caiu ali pros 95, 93, 90% da sua barrinha, sendo que ela poderia estar completa, já, né, gastando a energia ali para fazer a tarefa, e não para decidir qual tarefa fazer. Então, a minha estratégia é, todo domingo eu sento e faço minha revisão e meu planejamento da próxima semana. A revisão é o que eu fiz semana passada e o que deu certo, não deu certo. Eu reviso, né, o meu tempo, o meu foco, aonde que eu deixei o meu foco na minha semana passada, se eu fiz o que tinha que fazer e entreguei aquilo que tinha que ser entregue, quais eram as metas da semana, qual era o foco, né, da semana e se eu entreguei ou não. E aí, com base nisso, eu já faço o meu planejamento para a próxima semana. Eu vejo quais são os compromissos que tem fixo na minha agenda. E depois disso eu vou colocando ali as coisas que eu quero fazer ou que já tem mais ou menos, tá mais ou menos certo para fazer. Então eu, como sou autônoma, né, trabalho para mim mesma. A gente tem duas empresas aqui, a da Broa e o negócio digital. Eu preciso separar minha vida nesses dois blocos, da Broa e canal. Quais são os blocos de tempo aqui na minha semana que eu vou dedicar da Broa? E quais são os blocos de tempo que eu vou dedicar ao canal? E com isso a gente coloca aqui o resto das coisas. Minhas aulas de balé, a célula da igreja, a ida à igreja no domingo, o planejamento da semana, os meus momentos ali de estudo, as coisas de casa para fazer, os treinos, né? Tem muitas coisas além do trabalho. O negócio é, se você não tem uma agenda, você provavelmente está usando a sua cabeça, seu cérebro, e ele está se cansando facilmente. Então eu arranjaria uma agenda o mais rápido possível, porque se você está muito cansado, você não tem foco durante o dia, você tá desperdiçando energia que não precisava ser desperdiçada, entende? Então arranja logo uma agenda e eu recomendo o TickTick. Já fiz vídeo sobre, vou deixar aqui embaixo para você ver. Também vou deixar o link do TickTick aqui. Ele é gratuito, mas ele tem o plano pago. Eu utilizo hoje o plano pago porque, óbvio, tenho muitos benefícios no plano pago que atendem às minhas necessidades. Então, na prática aqui, para você ver como funciona, eu estou aqui na minha semana que vem, né, na minha próxima semana, para te mostrar que de manhã eu deixo aqui para fazer as tarefas de casa, para treinar, para me desenvolver. Então aqui antes do treino ou depois do treino tem o meu devocional que eu faço e que eu sempre mostro aqui no canal. Aí lá pelas 10 horas da manhã é que eu começo a trabalhar. E na minha agenda aqui, na minha experiência, hoje eu não preciso deixar certinho o tempo em que eu vou fazer cada coisa, porque eu sei o bloco de tempo que eu levo para fazer cada tarefa. Por exemplo, editar vídeo, do meu canal principal eu levo umas 4 horas na semana para editar e programar o vídeo. Agora, no meu canal secundário, eu já fiz um teste aqui e eu levo 1 hora, no máximo 1 hora e meia, para editar e programar o vídeo. Então eu deixo alguns blocos espalhados pela semana, como por exemplo aqui, ó, segunda, quarta, quinta e sexta. Como terça-feira é um dia bastante dedicado à casa, né, em que eu faço as marmitas da semana e tal, aí eu deixo mais a da Broa aqui no final como foco das minhas tarefas. E aí os estudos aqui, ó, esse. Aí eu deixo também mais flexível, né? Eu ainda quero falar sobre prioridade. Como que a gente define o que é prioridade ou não na nossa agenda. Mas isso eu vou falar, acho que amanhã. Acho que eu vou deixar esse vlog em 2 dias. E aí agora eu vou dar uma pausa nessa tarefa que eu tava fazendo agora, que era focar ali no iFood, né, e estudar e tudo mais. Eu vou descer lá pegar uma encomenda e depois eu vou partir para a próxima tarefa, que é já deixar o vídeo de amanhã do Amanda no Secreto já meio pronto, programado. Então eu vou fazer isso. E aí, assim, eu gosto de, no meu dia, como eu tenho flexibilidade de horários, eu gosto de fazer pelo menos 2, no máximo 3 tarefas importantes no meu dia. E como a nossa empresa da Broa, ela é um pouco instável ainda, ela tá no começo, tá tentando andar pelas próprias pernas aí, a gente não tem uma rotina muito fixa com ela. Quando sai pedido, a gente tem que parar tudo que tá fazendo para atender o pedido, certo? Assim como vai acontecer agora com a nossa rotina de iFood, que eu acabei esquecendo de falar, mas como eu abri a loja todos os dias, praticamente todos os dias da semana, acho que eu deixei todos, em certos horários ali que a gente programou, eu vou ter que estar disponível todos os dias aqui em casa para caso saia um pedido, eu ir lá e fazer. Por enquanto, a gente acabou de abrir, então a gente não sabe
quais que são os dias mais de pico, os horários de pico. Então a gente vai sentindo conforme o tempo. Pausa para comprinha que a gente fez aqui no vídeo passado ou retrasado, sei lá, eu falei que eu ia comprar algumas coisas, e aí esse foi a última comprinha que chegou, daquelas que eu falei que ia comprar, que era a forminha número 6, que é menorzinha. Nossa, eu tô achando ela bem pequena. Mas tem que ser essa, porque a 5, ela já é bem grande. Mas, ó, isso aqui vai durar meses e meses, entendeu? E olha que não foi só isso aqui, foi 2.000 forminhas. O pedido mínimo para ter frete grátis na loja da Shopee era 2.000 forminhas. Então isso aqui vai durar pra caramba. Cá estou eu mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia. Eu segui uma menina que ela fala isso todo dia. Sextou, galera, sextou. Tô comendo aqui o meu lanche da manhã. Gente, eu não aguento mais uva passa. Ai, sério, tá me dando já um negócio, porque é muito doce. Na próxima consulta com o Nutri eu vou falar isso pra ele, porque... Ai, não aguento mais. Vamos, então, falar sobre a priorização, que eu falei que eu ia falar ontem. Quer dizer, que eu falei ontem que ia falar hoje. Então, bora. Como saber o que é prioridade ou não na sua agenda, na sua semana? Quando eu vou fazer meu planejamento da semana, as minhas prioridades são sempre o que eu quero alcançar, o que eu quero fazer de meta naquela semana. E o que eu quero realizar tem que estar relacionado com o meu objetivo. Então, é por isso que eu faço o planejamento anual, depois o planejamento trimestral e depois o planejamento mensal e aí sim o planejamento da semana. Então, uma coisa está relacionada com a outra. Não tem como você fazer uma coisa aleatoríssima no meio da sua semana que não tem nada a ver com aquilo que você colocou de foco, de meta para o trimestre, por exemplo, entendeu? Por isso que a gente faz sempre uma revisão semanal, para ver se a gente está alinhado todas as semanas. Porque é muito fácil a gente escorregar e, né, se distrair, fazer coisas que não são nossa prioridade. Por isso que tudo que eu coloco na minha semana já é prioridade. Entendeu? Eu já faço o meu planejamento no domingo ou no sábado, já pensando que as coisas que eu vou colocar para fazer na próxima semana são prioridades. Nem tudo, na verdade, não é 100%, né? Algumas coisas ou outras ali eu consigo entender que são prioridades menores, mais baixas. Mas aqui no TickTick, por exemplo, que é a plataforma que eu uso, vou mostrar aqui para você. Ó, se eu clico, por exemplo, do lado direito do mouse, eu vejo aqui, ó, aqui em cima, quais são as prioridades. Essa tarefa aqui está como prioridade máxima, mas tem como colocar prioridade média ou baixa. Então, assim que eu faço o meu planejamento trimestral, por exemplo, e depois o planejamento mensal, eu fico pensando o que eu posso fazer para chegar um pouquinho mais perto do meu sonho. Quais são os objetivos que eu tenho que fazer, realizar todos os dias. E um deles é crescer esse canal. Então, o meu objetivo final não é crescer esse canal. O meu objetivo final é o meu sonho. É algo grande que eu quero conquistar, que eu já sei, mas eu não vou contar. Mas que eu espero que um dia vocês saibam também, porque vai ser muito legal compartilhar. Só que então, para eu chegar no meu sonho grande, eu preciso ter objetivos, né? Eu preciso fazer algo para chegar nesse sonho. E aí, o meu canal, por exemplo, a da Broa, são 2 objetivos que eu tenho para esse ano que eu preciso fazer acontecer. E aí sim, na minha semana, como eu falei ontem, eu deixo blocos de tempos separadinhos para a da Broa e para o canal. Porque eu sei que esses são os objetivos principais que eu tenho que seguir nesse ano. Então, se isso não tiver na minha agenda, o que eu tô fazendo na minha vida? Você entende? Isso tem que ser minha prioridade. Então, isso daqui, todas as tarefas relacionadas à da Broa e ao canal, tem que ter prioridade máxima aqui. Nem todas, vai. Tem algumas que a gente dá pra... não é tão urgente assim. Dá pra delegar ou dá pra fazer depois. Tem um conceito que fala assim: existe o que é importante e existe o que é essencial. Dormir, pra mim, é essencial. Não só pra mim, pro ser humano. Dormir é essencial. Mas tomar uma vitamina, um suplemento pra ajudar no sono,
é importante, mas não é essencial. Você entende a diferença? Então você tem que saber na sua cabeça quais as tarefas da sua semana, da sua agenda, elas são essenciais e quais são importantes. E assim você consegue dar foco primeiro nas essenciais e depois nas importantes. E uma coisa importantíssima sobre priorização, que tem a ver com isso, né? Que eu falei sobre o sonho grande. Cara, se você não sonha, se você não tem um sonho, algo a perseguir, dificilmente você vai saber o que é prioridade na sua agenda ou não. Você sempre vai ter alguma distração na sua agenda, você sempre vai querer ir para caminhos diferentes, porque o seu sonho, ele não tá tão ardente assim no seu coração, sabe? Então, para isso, você tem que querer fazer alguma coisa, querer ter um sonho, disponibilizar o seu coração para sonhar, sabe? Assim você vai conseguir definir objetivos claros, específicos, que tem tempo e, consequentemente, vai conseguir fazer um planejamento melhor, um planejamento trimestral, mensal e semanal. Em breve, eu vou gravar um vídeo sobre o planejamento. O que eu faço no meu planejamento? Eu já fiz vários vídeos assim, mas ele deu uma mudada, um tiquinho, sabe? Aí eu quero gravar também como que eu faço esse planejamento, essa revisão, vai ser bem interessante. Saiu o pedido, vou fazer agora. Tinha mandado uma mensagem na lista de transmissão e aí deu 2 pessoas interessadas. Então bora. Isso aqui precisa ser limpo, pela graça de Deus. Lembra que eu tava falando sobre a priorização? Eu coloquei uma tarefa para eu fazer nessa semana que ela tinha uma prioridade média-baixa, que é o quê? É fazer uma postagem no Instagram, e para fazer essa postagem eu preciso de gravar 3 takes. E aí eu falei assim, a hora que sair pedido, eu vou gravar o take. Eu não vou assar o produto, né, para só fazer o take. Então, a hora que sair pedido, farei. E aí, como sempre, já falei também em algum outro vídeo, a gente faz alguns beliscãos a mais ou algumas broas a mais na fornada que saiu o pedido, para que a gente possa experimentar, para ver se está no ponto certo, para ver, né, se está tudo certo com o pedido. Por isso que eu fecho todas as embalagens antes de colocar o adesivo, porque tem umas que vem bugada e que simplesmente não fecha. Aí desperdiça algumas, mas tudo bem, faz parte. Gente, chegou um pedido novo no iFood. Ai, meu Deus. Eu estava lá nos meus 5 minutos de tolerância ao vazio. Saiu o pedidinho. Nossa, meu coração até acelerou assim, sabe? A pessoa pediu 2 brigadeiros belga. Vou deixar um bem bonitão pra ela, olha. Esse aqui tá bonito. Meu Deus, até tirar isso aqui tudo, todo dia agora. Imagina, ter todo dia, toda hora pedido no iFood e ter que separar. O meu freezer é junto, né, com a da empresa, o freezer PFPJ. Bom, a pessoa pediu 2 brigadeiros só, né? Bom, vamos colocar bem bonitinho. Bem bonitinho. Escrever um recadinho.
Indo ali agora entregar o pedido aqui no prédio. Mas nossa, eu gosto assim, vários pedidos. Fui lá entregar o pedido da minha cliente. Ela é uma querida. Eu adoro ela, muito fofa. E, bom, aconteceu uma coisa bem legal que eu vou compartilhar rapidamente com você, mas eu já queria finalizar esse vídeo por aqui, porque hoje de manhã eu estava editando ele e já está grande. Então eu vou finalizar o dia, né, os 2 dias por aqui, já que eu já falei também tudo sobre o que eu queria falar. Mas eu queria compartilhar que, às vezes, a gente tem medo ou vergonha de fazer alguma coisa, e esse medo, ele é um equívoco, ele é uma mentira. Na maior parte das vezes ele é uma mentira. E a gente tem que desmentir esse medo para que a gente possa avançar na vida. Bom, contando bem brevemente, eu sempre tive dificuldade de conversar com pessoas desconhecidas ou pessoas até conhecidas, só que não tão íntimas. Então, eu sempre tive um pouco dessa fobia social, praticamente, sabe? E desde que a gente começou com a Dabroa, isso tem sido um desafio para mim, porque, né? Porque pessoas desconhecidas do condomínio passaram a ser pessoas conhecidas. E eu sempre tive essa dificuldade de chegar nas pessoas e continuar e começar uma conversa, sustentar o olhar da pessoa. Eu sempre tive essa dificuldade. E eu sei que são alguns traumas que eu preciso resolver e estou resolvendo, mas hoje aconteceu uma coisa linda. Eu fui entregar esse pedido para essa moça e ela tá passando por uma dificuldade que a gente já tem acompanhado já, a gente, eu e minha mãe, porque eu apresentei ela para minha mãe na academia. E aí essa dificuldade que ela tá passando, a gente se dispôs a orar pela vida dela. E nisso, a gente aqui do lado, a gente expõe a nossa fé, certo? A nossa fé em Jesus. E aí a gente compartilhou algumas palavras com ela, deu, né, umas palavras de encorajamento, de sabedoria. Orei por ela hoje, então foi muito bom, assim, esse avanço meu de ter esse medo de falar com as pessoas, não sei, essa dificuldade, sabe? E de ter, pela primeira vez em muito tempo, de ter feito uma coisa que eu tinha medo, tinha vergonha. Então, sabe aquele sentimento de euforia, assim, depois que você faz alguma coisa legal, alguma coisa uau? Aconteceu isso agora. E eu tô muito feliz. E é com essa vibe que eu termino esse vídeo, te encorajando a desmentir os seus medos, porque os seus medos, a maior parte deles, são um equívoco. E se você desmentir esses medos e partir pra cima, não vai ter nada que vai te parar nessa vida. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, tenha te inspirado, porque é pra isso que eu estou aqui. Eu não quero simplesmente gravar minha rotina e ficar mostrando minha vida, até porque eu não tenho nada pra mostrar. Eu não tenho carro de luxo, eu não tenho roupa de luxo, eu só sou uma pessoa que quero ser muito obediente a Deus na minha vida. Então é isso. Um beijo pra você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!